o Abel faz uma brincadeira, mas eles falam a mesma coisa. Eles estão falando mais ou menos a mesma coisa. Ó, o Palmeiras conseguiu Não, mais ou menos. dinheiro. Mas a gente tem que contextualizar. Acho que o Abel não tem conhecimento do que era o São Paulo quando ele chegou. O São Paulo estava com um negócio de Daniel Alves para pagar, estava arrebentado. O Palmeiras, isso é verdade. Tá. O Palmeiras não tinha o dinheiro que tem hoje, mas já tinha mais condições que o São Paulo na época. Vamos lembrar, o Anderson Barros, antes da chegada do Abel, naquele ano, foi contratado, em dezembro o Mato saiu, e o Barros foi contratado porque o Palmeiras tinha 500 milhões para pagar no curto prazo. Por isso que foi buscar os jogadores na base. Agora, o trabalho na base começou 5 anos antes. Naquela época, não tinha dinheiro da W Torre, zero. Tinha briga, estavam em arbitragem. Então, não era este Palmeiras, isso é verdade. Mas o São Paulo já estava no círculo vicioso, enquanto o Palmeiras começava a entrar no círculo virtuoso. São Paulo ganhou do Palmeiras, do Paulista, com um monte de jogador da base em campo. O Palmeiras tinha voltado de férias, era pandemia, o São Paulo se preparou para aquele jogo, para aqueles 2 jogos e ganhou com mérito, né? Mas, claro que o que é o Palmeiras hoje e o que era o Palmeiras há 5, 10 não dá nem para comparar, né? Mas acho que ele se equivocou na questão de que tinha mesmo as mesmas condições. Não tinha. O Palmeiras já estava num processo, num andamento de círculo virtuoso e o São Paulo estava batendo cabeça já, entendeu? No que fazer, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Ainda não tinha percebido. Agora é óbvio, e aí o Abel tem razão. Se o São Paulo tivesse feito o que tinha que fazer há 5 anos, hoje talvez não, posso afirmar categoricamente. São Paulo, com a força que tem, com a torcida que tem, com a camisa que tem, com o patrimônio que tem, hoje, 5 anos, o São Paulo estaria furando a bolha da espanholização. E não seria uma espanholização, você teria o São Paulo. Agora, vai passando, vai procrastinando, deixa, vamos ganhar, vamos fazer não sei o quê. É nesse ponto que eu quis dizer que o que eles falaram é mais ou menos a mesma coisa. Porque eles falaram isso. Hoje não vai dar, se a gente trabalhar, tarará, conseguimos lá na frente e tudo mais, o Arnaldo. É a mesma coisa, mas não é, né? Na verdade, assim, o Abel estava bem-humorado, solto, estava fazendo algumas analogias. Talvez o que ele... pegarmos a frase literal, talvez ele ganhasse o mesmo que o Crespo de salário no final do mês, quando ele chegou. Hoje ele ganha os maiores salários do futebol mundial como treinador. E vai aumentar na renovação. Exatamente. Então, o Crespo voltou mais ou menos pelo quanto ele ganhava na... Acho que isso simboliza um pouco como o São Paulo não andou e o Palmeiras andou. Só que a única questão que eu acho é que o Abel faz isso bastante, e a Leila também. Parece que eles fundaram o Palmeiras. Não fundaram. É bom o Massini voltar um pouco para dizer como é que era o Palmeiras, saneado pelo Paulo Nobre, passando pelo Maurício Gagliotti, com outros treinadores vitoriosos, com outras situações, o Matos... Com títulos já conquistados. O Palmeiras teve que economizar na chegada do Abel porque ele gastou demais. Antes ele rapelou o mercado. Quando o Abel chegou, o Palmeiras já tinha um dos maiores elencos do país, com jogadores subaproveitados. E o trabalho dele foi excelente, porque ele aproveitou esses caras encostados. O São Paulo não tinha elenco algum. O São Paulo tinha o Daniel Alves entrando em litígio com o time, né? Então, era isso mesmo? Eu não lembrava exatamente. O Crespo chegou a trabalhar com o Daniel Alves no Paulista. O Daniel Alves foi campeão. O Daniel jogou o primeiro jogo no Allianz Parque, se machucou no primeiro tempo. E aí entrou o Igor Gomes. O Crespo trabalhou com o Daniel Alves, botou o Daniel Alves na lateral, que ele não queria. Mas 2 meses depois do Paulista, o Daniel Alves fugiu para a seleção e não voltou mais. E botou o São Paulo no pau. Então, eram realidades diferentes. O Massini é muito preciso. O São Paulo já estava num ciclo vicioso e o Palmeiras já estava num círculo virtuoso e teve um ajuste no momento da chegada do Abel. São coisas incomparáveis. E o que é também importante diagnosticar é que o Palmeiras, a diferença aumentou depois que o Abel chegou, sem dúvida alguma. Em todos os aspectos. A ponto do Palmeiras hoje ser o clube com maior capacidade de investimento no Brasil. Foi o clube que mais gastou. O Abel, ele não precisa ficar acabrunhado de ser o protagonista, de ser o mais rico.
ele já conseguiu transformar o time dele no melhor. Essa era uma muleta que ele usava muitas vezes quando perdia para alguém. O outro gasta mais, o Flamengo é não sei o que lá. Não existe mais isso, o Palmeiras é quem mais gasta. Quem tem os melhores jogadores. E não tem problema algum. Em campo, ele é o melhor. Né? Então, essa é a circunstância. E eu acho que simplesmente o Crespo fez foi desnudar a atual situação do São Paulo. Que depois de 5 anos ele voltou e está no mesmo lugar, patinando no mesmo lugar. Né? Os problemas do São Paulo são esses problemas que a gente tem discutido aqui. O São Paulo, agora numa tentativa de estancar a hemorragia, não conseguiu caminhar. E o Crespo simplesmente fez um raio-x do time em relação... Porque o torcedor do São Paulo, qual que é a resposta que ele quer? Quando nós vamos poder, de novo, disputar um campeonato de pontos corridos, ou os principais campeonatos com Flamengo e Palmeiras? A não ser numa Copa do Brasil eventual, que aconteceu, o São Paulo ganhou dos dois. Quando? O Crespo falou, vai demorar. É isso que ele falou, vai demorar. E vai demorar cada vez mais se o São Paulo não se acertar. É o que nós estamos falando aqui. Então, eu acho que a comparação é a do vinho do Abel. A comparação entre os dois, talvez o Abel ganhasse a mesma coisa que o Crespo. Como é educado, chamou o Crespo para o jantar e cedeu o vinho para ele. Mas as condições para quem fosse contratado no Palmeiras à época já eram muito melhores do que para quem foi contratado para o São Paulo à época. Isso não é diminui nada disso. É simplesmente uma constatação. Ele fez a coisa andar, é um fato. Exato. Isso é um fato para quem acompanhou e acompanha a história dos dois clubes e viu, principalmente passo a passo, para e passo, a história do Palmeiras. É óbvio que já estavam em situações diferentes. O Palmeiras entra neste modelo de comprar jogador tipo Felipe Anderson, Vitor Roque, tirar jogador do Barcelona, agora nos últimos um ano. 1 ano e 4 meses. Não era essa a perspectiva, lembra? Tem há 10 anos. Desde a janela do ano passado, o Palmeiras mudou a política de investimento e abriu o cofre. Foi para contratar o jogador pronto. E são vários fatores. A saída da Crefisa aumentou muito o valor comercial das propriedades do Palmeiras com a saída da Crefisa e da FAM. Esse é um fator. O acordo com o Allianz Parque é outro fator. Sim. Né? Então, tem vários fatores. Agora, o principal deles é encher a burra com o Hendrick, Estevão, jogadores da base, que é o que conta. Né? Aliás, só ainda sobre São Paulo, ele fala, não, o Palmeiras vendeu os jogadores da base e aí conseguiu. Bom, o São Paulo vendeu também, só que vendeu bem mais barato. Exato. Então, o São Paulo está tentando fazer o mesmo caminho. O que mais sobre o São Paulo, Arnaldo? O São Paulo está largado. Você falou para mim. O São Paulo tá... Não, eu não. Quem falou foi o Crespo. Não, com outras palavras. O São Paulo está largado. Né? Enquanto a gente está aqui discutindo entrevista do Abel e do Crespo, o São Paulo se prepara para jogar de novo na Vila Belmiro, uma partida decisiva contra o Bragantino. E o Tironi está tentando comprar ingresso para o show do AC/DC. Aliás, estou cobrando você aqui para exigir que tenha mais shows do AC/DC. Exato. Botando tudo. Tironi. Oi. Aliás, o nosso colega Demetrio Vecchioli colocou agora aqui mais 2 datas confirmadas do AC/DC no Morumbi. 28 de fevereiro, que é o jogo da terceira fase da pré-Libertadores, e 4 de março, o primeiro jogo da final do Paulista. Então, 2 shows... Exatamente, professor. É sobre isso que estamos falando, né? A informação, quando se detectou que o AC/DC ia tocar no Morumbi, uma turnê apoteótica de despedida, e tem um público gigante no Brasil, evidentemente não seria um show só, e evidentemente essas datas iam conflitar com compromissos importantes do São Paulo no ano que vem, como está acontecendo agora. Né? Então, e o São Paulo teve, como eu classificaria? A informação de que o São Paulo poderia vetar shows pelo contrato com a Live Nation. Então o Tironi já está comprando aqui a arquibancada para o dia 24, não vai vetar o show com a galera comprando ingressos, né? Então vão ter esses 3 shows. Onde o São Paulo vai jogar no ano que vem? É nesse buraco que o Crespo pode vetar depois de concordar com o show. Claro, exato. Ou com contrato até 2031. Não tem essa. Então o São Paulo está largado. Quer outra prova? O Vessone mandou... Quer outra prova que o São Paulo está largado? O Vessone mandou a escala de arbitragem. O que eu estava falando aqui, depois da Edna no Bragantino e Corinthians?
que não teria juiz, árbitro paulista suficiente para apitar jogos entre paulistas com o novo critério estabelecido pelo Rodrigo Sintra, certo? Aí eu falei olha, a Edna foi resgatada porque o critério era ter um árbitro paulista. O Klaus ia apitar aliás, apitou bem, Palmeiras e Santos, porque ele é o único bom. E eu tava pensando, fim de semana tem 2 jogos entre paulistas, Bragantino e São Paulo, Mirassol e Palmeiras. Aí já tem Santos e Palmeiras depois, na data FIFA. Aí já tem Corinthians e São Paulo depois da data FIFA. Bom, sai a escala de arbitragem, o único árbitro não paulista quebrando o critério é para, adivinha, Bragantino e São Paulo. Quem é o árbitro? Bruno Arleu de Araújo. Que o torcedor do São Paulo não pode nem ver falar. Da onde é Bruno Arleu de Araújo? Tirone. Do Rio. Com quem que o São Paulo disputa vaga na Libertadores? Com o Fluminense do Zubeldia, do Rio, com o Botafogo e com o Vasco. Então é isso. São Paulo está largado, né? O Crespo e os caras têm que se virar de alguma forma, porque institucionalmente os caras largaram tudo. E o Crespo e os jogadores estão tentando de alguma forma tocar até o final. Acho que essa disputa é bem difícil pelo 7º lugar. O Fluminense abriu 5 pontos. O Fluminense em casa está consistente. É verdade que a sequência de jogos do Fluminense é bem difícil, mas são 5 pontos, faltando 6 partidas. O confronto entre eles é no Maracanã, né? Não é no Morumbi, que o São Paulo já venceu no primeiro turno. E o São Paulo, se conseguir permanecer em 8º, que é a atual posição, torce para alguém de cima ganhar a Copa do Brasil, que pode ser até o Fluminense. Né? Hoje o Zubeldia é adversário, mas ele pode ser parceiro se ele for campeão da Copa do Brasil ou pelo Cruzeiro. Essa é a situação. Ô, Vessa, e o Corinthians? O Ranieri vai desfalcar, hein? O time, né?